Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Mas é para eu conversar com ele no Face, no WhatsApp. Meu celular não tem Face, não acessa. Você fala pelo WhatsApp. No ar? Pois é, estamos começando essa transmissão. Espera entrar a Via Morena no ar aí. Estou com delay aqui, ó. Muito bem. Estou com delay aqui, ó, Edson. Muito bem, alô gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Hoje a gente já seguindo os da minha biblioteca, aqui no meu isolamento. Agora há pouco eu falei no programa do Big Paula, que foi retransmitido aqui pela viamorena.com, dessa paranoia, né, a paranoia totalmente justificável do coronavírus. E comparei o coronavírus, essa guerra do coronavírus, com uma terceira guerra mundial. Você que já assistiu filmes de ficção científica, e muitos, né? Eu assisto filme de ficção científica sobre o fim do mundo, sobre terceira guerra, desde que eu era criança. E o que a gente viu em filme de 40, 50 anos atrás, é o que a gente está vendo hoje no coronavírus, com relação ao fim do mundo, com relação à terceira guerra mundial. É uma guerra que supera, inclusive, a própria ficção científica, porque na ficção científica, os inimigos na terceira guerra mundial são identificados, né? Você sabe, vem de outro planeta, vem daqui mesmo. Agora essa é a terceira guerra mundial, a terceira guerra contra o próprio planeta. É uma guerra interplanetária. Um inimigo totalmente desconhecido. Quer dizer, desconhecido não, a gente conhece. Um inimigo completamente invisível. A gente não vê, não sabe que hora que ele chega. Parece num sorriso, num beijo, num aperto de mão, num esbarrão, num chute. Vem através da pessoa que você ama, né? Uma troca do beijo, você corre o risco de se tornar uma das vítimas dessa terceira guerra mundial. É uma verdadeira calamidade, mas é uma guerra que, pelo menos, ela tem a atenuante de juntar todas as pessoas da Terra para lutar contra esse inimigo que parece que é do outro mundo. Parece paranoia, né? Parece fruto de histerismo, parece que a gente está
vendo imagens de conspiração, etc. Mas a verdade é lamentavelmente esta, né? De que a gente vive hoje uma guerra mundial, porque envolve todas as nações do mundo. Começou o epicentro desta guerra foi a China, mas hoje a China já conseguiu praticamente se adaptar à própria guerra. Está hoje atingindo esse epicentro, se mudou para a Europa, está na Itália, está em Portugal. Eu estou com um amigo meu assistindo este programa lá em Portugal. E ontem ele, pelo telefone, ele me disse que estava voltando, né, não sei para onde, voltando da embaixada brasileira em Portugal, porque ele tinha passagem em Madrid, marcada para essa semana para o Brasil. E que quando ele saiu da embaixada, recebeu a notícia de que a fronteira, inclusive aérea, entre Portugal e Espanha estava fechada. Meu amigo Marcelinho Nunes, um abraço para você, esperar que você encontre facilidade possível para sair de Portugal, para cumprir o seu destino aí em Madrid, na Espanha, e retornar ao Brasil. Mas a coisa está feia, as cidades estão vazias, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que estão se esvaziando, e um vazio voluntário, é claro, pressionado pelas próprias informações que estão sendo atualizadas a cada instante para permitir que as pessoas se convençam de que o clima é realmente de guerra e guerra mundial, guerra de extermínio, né? Será que vai acontecer? Espero que tudo isso não passe, né, não passe de um pesadelo. Caiu aqui não passe de um grande pesadelo e que a população possa voltar, o mundo possa voltar à sua paz, à sua tranquilidade. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o governo Reinaldo Azambuja vem acompanhando, né, as decisões tomadas pelo governo federal, né, sem atropelar os acontecimentos. Eu acho que meio devagar, né, mas está acompanhando. A Assembleia deve ter votado hoje já, essa manhã, aprovado o decreto de calamidade pública do governador Reinaldo Azambuja. Ontem o Senado aprovou o calamidade pública para o Brasil, decreto do governador, do presidente da República. E Campo Grande saiu na frente. O prefeito Marquinhos Trade já tomou todas as providências para atenuar, né, os impactos desse coronavírus aqui na capital. Hoje o Estado já fechou as escolas, os municípios desde ontem, desde quarta-feira, está sem aula, há um permanente monitoramento dos transportes coletivos, que houve uma um monitoramento desse transporte coletivo, que é uma diminuição voluntária até, né, porque são as pessoas que estão deixando de tomar ônibus. Ontem, quase 50% das pessoas deixaram de utilizar o transporte coletivo, ou seja, deixaram de sair de casa. Quero agradecer ao pessoal que está ligado aí na Via Morena através da página do Sérgio Cruz, e do perfil do Sérgio Cruz, e dos grupos, né, que compartilham este programa.
especialmente o Grupo Campo Grande MS, o Grupo Viva Campo Grande, a Legião Bolsonarista, está aí, Edson? Legião Bolsonarista. Vê se você consegue achar aí os patriotas, né, que também a gente tem uma relação de conexão muito acentuada. A gente briga muito lá, porque tem muito bolsonarista e tal. Bom, mas voltando ao dia a dia de saindo um pouco desse clima de ficção científica, ontem o que foi? Deputados aprovaram. Ah, tá. Tá. A produção está me avisando aqui que os deputados Decreto de calamidade. Os deputados de Mato Grosso do Sul aprovaram esta manhã, estava previsto, né, o decreto de calamidade pública para o estado de Mato Grosso do Sul. Vou ver aqui no jornal o que esse decreto está dizendo. Tem condição? Dá para colocar aqui em cima esse notebook aqui, está chamando aqui no celular. Assembleia Legislativa aprovou na manhã desta sexta-feira o decreto 620 de 2020, que instaura o estado de calamidade pública no estado de Mato Grosso do Sul. Os deputados... Tem um trem aqui que está atrapalhando aqui. Os deputados se reuniram no plenário. Então, o que eu queria ver era o terror, né, do decreto aprovado. Vê se acha para mim, produção, aí, o teor do decreto aprovado. O que diz o decreto do governador Reinaldo Azambuja. Mas tem aqui, o jornal já traz aqui alguma coisa sobre esse decreto do Reinaldo. O governador, a medida conforme o governador, está aí? Tem aqui. Isso, correr aqui. Ah, tá. Eu tenho que seguir. Assembleia Legislativa, tal, no momento de hoje, em plenário, o presidente da Casa, deputado Paulo Correia, abriu a sessão com a presença dos deputados Herculano Borges, Lídio Lopes, Gerson, Claro, Neno Razucchi, Marçal Filho, professor Reinaldo, Lucas de Lima. Os demais permaneceram disponíveis de forma remota, né? A Assembleia está fazendo igual estou fazendo aqui, fazendo de casa, né? Os deputados estão votando de casa. Eu estou fazendo o programa aqui de casa também. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Lídio Lopes. Esse troço aqui não consigo. Não consigo. Quero ver aqui como é que está aqui do jornal da capital. Vai tendo paciência de me aguentar, tá? Porque eu sou meio devagar mesmo. Permite a contratação de novos profissionais na área de saúde. Importante neste momento, segundo o governador, fazer uma flexibilização das metas fiscais. A votação do projeto na Assembleia definiu exatamente o que o governador vai fazer. Agora, interessante que a gente não consegue ter acesso a essas informações. O momento agora é de preservar a vida, dependemos de um esforço conjunto, devemos ficar em suas casas, evitar circulação e ficar indivíduo. São os argumentos do governador. Agora, o que eu quero saber do governador, quais são as medidas. A responsabilidade agora é humanitária e social. Vamos ressaltar que metas fiscais não devem pautar o governo no momento. Em primeiro lugar, a vida. Em segundo lugar, as condições das pessoas. E depois, claro, a responsabilidade econômica. Eu não disse aqui quais. Sei que uma das medidas
o decreto de calamidade pública é exatamente do Estado, exatamente o mesmo do governo federal. É de permitir uma licença fiscal para que o governador não seja enquadrado na Lei de Segurança Nacional, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Fazer gastos, né, excepcionais para enfrentar a crise. Algumas pautas fiscais, não ficou muito bem detalhado isso, né? Saber se vai reduzir a pauta de alguns produtos, tal, como vai ficar, por exemplo, o ICMS dos produtos farmacêuticos, das drogas, né? Que vão ser, que a medicina vai ter que recorrer. Então, essas coisas, naturalmente, os decretos oriundos desta calamidade pública é que vão definir no correr das necessidades. O prefeito Marquinhos Trade, nós inclusive já mostramos aqui no programa de ontem, as medidas que ele toma, né, relativas a... Mensagem. Sumiu. Desapareceu. Está aqui o Edson comunicando aqui a conexão aqui, compartilhamento com a Legião Bolsonariana. Tem muitos bolsonarianistas. Eu queria falar aqui, depois dessa introdução de coronavírus em Campo Grande, a ficção da Terceira Guerra Mundial, que não é muita ficção, né? É um troço meio complicado. Da crise internacional que quase terminou provocando ontem o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Ele, repercutindo o presidente dos Estados Unidos, Trump, já que ele está mais ligado à política internacional, já que ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, fez um comentário no Twitter extremamente grave, porque faz uma acusação sem nenhuma documentação, meio que fake news, atribuindo à China a responsabilidade pelo coronavírus. Quando a gente sabe que o coronavírus não é chinês, né? O coronavírus, como qualquer vírus, ele surge em qualquer lugar aí, por qualquer razão, e se esparrama pelo mundo. O caso da gripe espanhola. Por que é gripe espanhola? Não tem nada a ver. A gripe espanhola nasceu no final da Primeira Guerra Mundial, surgiu por aí, né? Na Europa, bem antes de surgir na própria Espanha, e se esparramou pelo mundo, chegou em todas as partes do mundo que você pode imaginar, imagina a voracidade de um vírus em 1919. Não havia medicina. A medicina era rudimentar. Não havia farmacologia, não havia remédio. Os remédios eram praticamente uma botica caseira. Havia muito pouco. Para você ter ideia, a influenza, a febre, a gripe espanhola, foi o único medicamento que existia, era o tal de quinino. Foi utilizado aqui em Campo Grande, onde morreram já no finalzinho chegou aqui já não era tão maligna quanto foi em São Paulo, Rio de Janeiro e cidades maiores, chegou aqui já na época tida como benigna, e mesmo assim matou 36 pessoas aqui em Campo Grande. Matou 400 pessoas em Porto Murtinho, matou 600 pessoas em Corumbá. Por que matou muito mais em Porto Murtinho do que em Campo Grande? Por que matou muito mais em Corumbá do que em Campo Grande? Porque tinha assistência? Não, matou por causa zona portuária.
Porto Murtinho é zona portuária e Corumbá, zona portuária, por onde chegava muita gente, e a entrada das pessoas para o estado de Mato Grosso, à época, era pelo Rio Paraguai. Então, era muito natural que ela chegasse primeiro lá em Corumbá e fosse muito mais letal lá em Porto Murtinho do que propriamente em Campo Grande. Mas eu dizia da inoportuna intervenção do Eduardo Bolsonaro. O pessoal fala, mas por que dá tanta importância ao Eduardo Bolsonaro? Ele não é nada, ele não é presidente da República, ele é um deputado como qualquer outro deputado. Usou a expressão muito bem colocada, o vice-presidente Mourão, general Mourão, quando falou que se fosse um Zé Banana qualquer, não se tinha dado a menor importância. Mas como tinha o sobrenome Bolsonaro, aí já se deu toda essa repercussão. Não é necessariamente o sobrenome Bolsonaro, general. É que ele é porta-voz do pai. Ele fala pelo pai. O pai não fala, ele fala. É igual o caso do Carlos Bolsonaro. O pai não fala, o Carlos fala pelo pai. O pai não reprova aquilo que o filho fala. Não, eu não vi nenhuma nota do presidente da República dizendo que a opinião do Eduardo Bolsonaro era dele. Né? Agora, pode ser que não tenha sido do pai dele a opinião, mas foi muito mais grave, porque ele falou pela boca do Donald Trump, porque aquilo que ele falou, o Trump tem falado lá na sua campanha para presidente da República. O que aconteceu? Agora o Trump pode falar, né, porque o Trump e a China estão lá mais ou menos em condições de igualdade em termos de capacidade, em termos de autonomia econômico-financeira. Então, em termos de PIB, né, eles podem falar, são lá, dois bicudos, né? Dois bicudos não se beijam. Então, pode falar, pode ameaçar a criação de uma crise, pode tem problema nenhum. A China agrediu os Estados Unidos, a China agredir, os Estados Unidos agredir a Rússia, a China não tem problema nenhum. Agora o Brasil, cada país tem suas peculiaridades. O Brasil não pode, neste momento, em momento nenhum da atual conjuntura, agredir nenhum país, sobretudo a China. Interessante que ele reclama que a China não tem liberdade, e lá a liberdade é muito mais restrita do que qualquer outro país do mundo, porque lá o país é comunista. Ele critica a ditadura chinesa, tal, comparando-a com a ditadura soviética. Na postagem que ele fez, eu vi. Numa contradição àquilo que é a posição dele, porque ele é defensor da ditadura. Esse Eduardo Bolsonaro é muito mais radical do que o próprio pai. Ele é defensor da ditadura, é contra direitos humanos, é contra a liberdade, e ainda um dia desses ele insinuou a invasão e o fechamento do Supremo Tribunal Federal utilizando um guarda, um jipe e um cabo. Agora há pouco, não sei se antes ou depois da eleição. E ainda depois da eleição, muito recentemente, ele publicou um vídeo na sua live defendendo a volta do AI-5. Ora, quem defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal, quem defende a volta do AI-5 é defensor também da ditadura militar. Estou vendo aqui meu amigo César Ferreira. Vamos todos nos cuidar e só tem uma forma, o isolamento. Passar esse vírus, só tem uma forma, passar esse vírus da morte. Não vemos, mas sabemos muito bem de onde saiu essa praga. Mara Caos.
Eu não sei, quer dizer, o epicentro foi a China, mas poderia ter sido qualquer outra parte do mundo. Chegou no início do... Não quero defender a China, não. Se saiu de lá, saiu, e daí? Saiu de lá. Poderia ter saído da Itália. Poderia ter saído do Rio de Janeiro. O importante hoje não é descobrir de onde foi que ele saiu. O importante hoje é unir todo mundo, como diz aí o César Ferreira. É o isolamento, é cumprir os protocolos das autoridades sanitárias para impedir que ele cresça em posição vertical, para permitir que ele cresça, porque não vai impedir que ele cresça, pelo menos na posição horizontal, porque aquela imagem que fez aquela imagem do ministro Mandetta, da questão do Monte Everest, né? Impedir que ele tome forma de Monte Everest. Aí, como é que você vai escalar o Monte Everest? Esse é que é o problema. Então, todos nós temos que estar cientes de que existe uma guerra. O epicentro do vírus é o que menos importa hoje. Até porque a China já conseguiu controlar, está conseguindo controlar com mais eficiência e com mais rapidez do que a própria Itália, já mandou gente para a Itália. O que aconteceu na Itália? Por que chegou com tanta intensidade na Itália? Porque houve lá na Itália, como em todos os países do mundo, e principalmente na Europa, a recomendação das autoridades que não foram seguidas pela população. Inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ainda domingo passado, ainda havia gente nas praias. Ontem, ainda havia gente nas praias do Rio de Janeiro. Saiu porque foi pela pressão da própria administração pública e das autoridades sanitárias. Senão a pessoa iria. Então, houve aquela manifestação em favor do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, contra os deputados e tal, que a população saiu à rua. Não deveria ter saído. O carnaval, falei ontem aqui, que não deveria ter acontecido, poderia ter sido suspenso, assim como estão sendo suspensas hoje todas as atividades que representem qualquer tipo de aglomeração. Então, não adianta ficar brigando hoje, sabendo, saiu de lá, então vai fazer o que com a China? Saiu de lá, vai fazer o quê? Vai mudar agora, ao invés de combater o vírus, combater a China? Então não é. E o Brasil, gente, isso aí é que é preciso que todo brasileiro entenda. O Brasil não sobrevive hoje sem a China. Se a China decidir suspender as importações do Brasil por um mês, o Brasil quebra. Quebra totalmente. Porque os Estados Unidos não estão preocupados em salvar o Brasil. Os Estados Unidos estão preocupados em salvar a pele deles. Ninguém está preocupado em salvar o outro. Está todo mundo hoje, cada qual concentrado em tentar resolver os seus problemas. E se a China, de repente, não, agora vamos suspender a compra da carne brasileira. Vamos suspender a compra do soja do Brasil. Quebra o país. E a gente que já está numa situação extremamente difícil para lidar com os recursos normais que temos hoje, imagine você ficar sem os recursos da importação chinesa. Isso aí tem que ser levado em consideração. Os Estados Unidos podem fechar não vou mais exportar para a China, não tem problema. Sobrevive, porque os Estados Unidos faturam em tudo quanto é país do mundo. Fatura aqui o que a gente manda para os Estados Unidos hoje, o que a gente exporta, vai quase tudo para os Estados Unidos. A gente exporta, por exemplo, automóvel para os Estados Unidos. Os automóveis dos Estados Unidos, do Brasil, são fabricados pelos americanos, pelos italianos, etc. Mas eu quero voltar a falar sobre esse assunto da China,
daqui a pouco, depois do tempo, em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Virar um pouquinho, assim, um pouquinho para lá, para pegar a claridade da janela, entendeu? Aí da próxima vez a gente não sai no ar aí não, né? Daqui 2 minutos. Tá, eu vou... Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, agradecer a Mara Calves, que está acompanhando as nossas transmissões. Eu quero, esse programa, a partir desta sexta-feira, passa a ser transmitido todos os dias aqui na minha biblioteca. Eu estou no isolamento, eu sou da idade, do grupo de risco, então, Então, alguma dificuldade que tiver de acesso, de iluminação e tal, você vai passando por cima disso aí. Não leve em conta, porque a gente está fazendo aqui em caráter absolutamente precário, né? Mas para não ficar fora do ar, para poder passar as informações para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado ao pessoal dos grupos, né? A gente está recebendo informação aí do Estúdio Central, de muita gente ligada no programa, dos grupos. Eu estou transmitindo aqui pela página Sérgio Cruz, né? E está no perfil da viamorena.com, aliás, na página da viamorena.com, no perfil do Sérgio Cruz, e em vários grupos, né, que estão prestigiando o nosso programa. Mas então, com relação à China, eu falava China, por que a gente não deve agredir a China? Primeiro porque a gente não está nessa fase de descobrir quem é o culpado, de onde veio, se nasceu lá na China, por isso a China que é a responsável. Não é essa fase que a gente está vivendo. A gente está vivendo em plena guerra. E a China tem se mostrado parceira. Ela combateu com eficiência o vírus lá na China. Há denúncia de que no começo ela negligenciou, não quis acreditar, que foi contra
a própria classe médica, teve o médico que deu o primeiro alarme, terminou morrendo, né, contaminado e tal, mas no geral, quer dizer, a maioria dos países negligenciaram. Estados Unidos negligenciaram, a Itália negligenciou, todos os países negligenciaram e o Brasil também. Todos negligenciaram. Ninguém acreditava, né, que o coronavírus tivesse tanta força, fosse tão letal. Mas o índice de letalidade do coronavírus é menor que o da dengue e tal. Tudo bem. Só que a dengue não é uma pandemia. A dengue é uma epidemia brasileira, né? Diferente. Os outros países já conseguiram praticamente eliminar. Nós é que temos a grande dificuldade também por falta de colaboração, por falta de entendimento, né, de compreensão da própria população brasileira. Então, não estamos na época de buscar culpar. É culpado de quê? O cara comeu um prato de morcego, né, morcego frito, vários fake, não tem nada a ver. O que nós temos é que seguir as recomendações dos protocolos da saúde pública, principalmente os protocolos da Organização Mundial de Saúde, que está coordenando o combate no mundo inteiro, que está monitorando o mundo inteiro. E, gente, o Brasil é um país forte, tem dinheiro, tem recursos para combater. Perdão. Tem recursos para combater. Mas o Brasil não se preparou, não se preveniu. Aliás, em matéria de saúde, o Brasil não é prevenido para nada, não se preveniu, não se preparou para nada. Nós temos uma das saúdes públicas mais deficientes do mundo. Aqui, gente morrendo de dengue, gente morrendo de hanseníase, febre amarela, doenças que já foram banidas de praticamente todos os países desenvolvidos do mundo. E a gente aqui não tem leito, e aí o desespero do ministro Mandetta, a gente não tem leito de sobra, leito suficiente para atender o coronavírus. Se ele a Itália está escolhendo quem vai morrer por falta de leito, porque não se preparou. E nós aqui também não estamos preparados, não. Nós aqui não temos nem máscara, nós não temos nem álcool gel. Nem álcool gel a gente tem. Isso ainda muito prematura a presença da coronavírus. Não teve nenhum surto ainda no Brasil. E a gente já está faltando tudo. Porque agora então ir lá brigar com a China, no começo do governo, já houve uma dissensão, já houve um desentendimento, ou pelo menos uma falta de entrosamento. Antes do Bolsonaro assumir, já havia, né, um estremecimento de relações entre o governo chinês e o futuro governo do Brasil. Já havia. E isso aí, graças ao trabalho diplomático da ministra Tereza Cristina, que sabe, conhece a dimensão da importância do comércio exterior, principalmente com a China. Ela esteve lá, gastou saliva, compromissos do Brasil para reduzir a área diplomática ao entendimento. Esta rusga havida entre a China, entre o Brasil e a China, por questões ideológicas, né? Porque a China é comunista, porque a China...
O Brasil sempre manteve relações com os países, relações comerciais com os países comunistas. Nunca houve, e eu não falo nem do governo do PT, que tinha uma simpatia, né, pelos governos de esquerda. Eu falo dos governos da própria ditadura militar. Ditadura militar, a princípio, rompeu com a União Soviética, rompeu com a China, mas depois ela mesma se aproximou. Por quê? Porque são mercados dos quais o Brasil precisa, o Brasil tem necessidade. Então a gente não pode, para tudo tem sua hora. Mas aí não foi o presidente que falou, mas foi o presidente, foi o filho dele, não tem nada a ver. O filho pensa, mas não é. O problema é que podia ser diferente mesmo. O Eduardo Bolsonaro podia pensar diferente do pai, podia, mas não é o que acontece. Ele se aproveita, inclusive, da grande popularidade que tem o pai, pega carona para veicular essas suas inoportunas intervenções através das redes sociais. Então, gente, não é hora de procurar culpado, não é hora de tentar se isentar. A hora é agora. A hora é de todo mundo estar junto, de todo mundo estar focado na importância de se combater o coronavírus. E a gente vê que não é tão difícil, né? Que depende muito da gente, assim como a dengue, o coronavírus também depende muito da gente. Nós temos que estar preparados para atender as recomendações. Agradecer aqui o Reginaldo Arruda, pastor Antônio Nogueira, o Lindomar Teodoro e o Grilo Taxista pela audiência. Continue assistindo o programa, compartilhe o programa para que a gente possa atingir o máximo possível de pessoas para discutir essas ideias. Se você tem uma opinião que possa transmitir, não vamos atrás de remédio, né, gente? Pelo amor de Deus. Os remédios estão aí. Os remédios estão aí. O maior remédio é lavar as mãos. O maior remédio é a higiene. O coronavírus não gosta de água e sabão. Para quem inventar, estava ouvindo agora no programa Boca do Povo, um cidadão, não sei de onde, dando a receita da creolina. O pessoal tomar creolina. Porque ele tinha câncer, tomou creolina. São umas coisas que não dá para testar isso. É uma coisa até meio absurda, né? Porque creolina, ela combate bactéria, né? E nós estamos mexendo aqui com um vírus, avassalador, um vírus traiçoeiro. Como eu falei aqui agora, um vírus que vem num sorriso, um vírus que vem num abraço, né? Então, a coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar. O que a gente pode fazer hoje é isso que eu estou fazendo aqui. Não sair de casa, se isolar em casa, lavar as mãos. São procedimentos simples, mas que são de grande importância para a gente combater com eficiência este inimigo oculto e que já não é mais tão oculto assim. Bom, já falei demais para o meu tamanho, mas nunca do tamanho da preocupação que se deve ter com o coronavírus. E a gente vai encerrando o programa por aqui. É possível que no sábado e domingo, no meu perfil, aqui no Facebook, eu ainda volte a conversar com vocês. Toda e qualquer informação que eu tiver, eu pretendo passar e repassar. Não guardar nenhuma informação, não correr atrás de furo, né? Mas passar todas as informações para que as pessoas possam ter com quem dialogar, já que vai ficar todo mundo meio alongado, ter com quem dialogar neste retiro, neste refúgio compulsório.
compulsório que termina sendo voluntário. Vou terminar o programa, vou me desconectar da... Nair Sanches, agradece ela está compartilhando. Nair Sanches? Isso, está compartilhando, inclusive no grupo em um grupo no LX. Tá. Muito obrigado. Como é que é o nome mesmo? Nair Sanches. Nair, muito obrigado, Nair, pela sua participação, pela sua interação aqui com o nosso programa, e muito obrigado a todo mundo pelo compartilhamento. É importante o compartilhamento para que a gente possa ter bastante gente à nossa volta para discutir. Infelizmente as pessoas não estão aproveitando o espaço para o contraditório, né, para falar se não concorda, porque eu não sou o dono da verdade, né? Não sou o dono da verdade e nem quero ser o dono da verdade. Tem muita gente que quer, mas eu não quero. Eu quero aprender com vocês, apesar dos meus 77 anos, continuar aprendendo com vocês aquilo que vocês têm da vida, aquilo que vocês têm de ensinamento. Mais alguém? Vamos encerrando por aqui então o programa, vamos desconectar agora da internet, mas você continua ligado, aliás, desconectado da rede social, mas você continua ligado na internet através do site daviamorena.com. A gente vai continuar, nossa programação continua com o desenho animado, mas a Via Morena tem uma programação variada de documentários, shows, música sertaneja, esporte, notícia de modo geral. Muito obrigado por sua atenção, bom fim de semana, um saudável isolamento e até a próxima segunda-feira. Tchau, Pica-Pau!